Muito bem, estamos de volta. A trilha do jornal está buzinando aqui no meu ouvido, vocês tirem aí, que está tocando aí de algum lugar. Tony Rodrigues, nosso querido colega jornalista, é uma alegria poder recebê-lo aqui no nosso web jornal. Tony, você que conhece muito bem o ambiente de televisão, ambiente de estúdio, agora o web, né? Sim. Conheceu de televisão, agora conhece o web, Tony. Verdade, satisfação estar aqui, Dani. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Tony, a gente se conhece já há mais de 20 anos nessa estrada da comunicação. Você já passou por rádios, começou lá na nossa querida São José dos Altos, veio para a capital, passou por rádios e TVs. Eu queria que você me falasse um pouco dessa tua vivência jornalística e o que você adquiriu, o que você absorveu dessa vivência jornalística que te faz tomar uma decisão política agora. Bom, meu início foi, como você lembrou, na Rádio São José dos Altos, 1988. Eu era muito jovem ainda, acho que tinha 19, 20 anos, e fui ser locutor noticiarista no programa jornalístico da rádio. Passei ali 5 anos, depois fui para Campo Maior, trabalhei na Herói do Genipapo, montei o jornalismo da FM Verdes Campos, e na sequência eu vim para Teresina. Aqui eu trabalhei no Correio do Piauí, na sequência no Jornal Meio Norte e também no Jornal Diário do Povo. No âmbito de rádio, eu trabalhei na Teresina FM durante 10 anos e também no Sistema Meio Norte. Além de trabalhar no jornal impresso, como editorialista, editor de municípios e editor de política, eu também fui apresentador da televisão no programa Jornal da Tarde, substituindo o jornalista Donizete Adalto, quando houve aquela tragédia em 1998, ali pertinho da eleição de 1998. Então eu fui indicado na sequência para apresentar o jornal na substituição ao Donizete. A questão jornalística, ela nos coloca muito perto das realidades inúmeras da população, dos sofrimentos humanos, né? A dificuldade que as pessoas têm para a habitação, a dificuldade que as pessoas têm para um ambiente de trabalho adequado, digno, a questão de infraestrutura, de saneamento básico, os problemas na área de saúde, na área de educação, compõem a rotina diária de um jornalista. A convivência com isso termina nos levando a uma constatação de que é importante também a participação da gente, né? As pessoas elas têm que entender que a política não é um espaço para corruptos, não é um espaço para larápios do erário, ela é um espaço para gente de bem. O que está acontecendo é que a gente de bem está deixando de participar e com isso permitindo que esse espaço seja ocupado em grande parte por elementos que não têm absolutamente nenhuma preocupação com esses sofrimentos diversos que eu acabei de relatar. Então isso me trouxe até esse momento. Já fui, como você sabe, em 2 oportunidades vereador no município de Altos e ali também eu tive uma boa experiência na constatação do sofrimento humano. Uma coisa interessante é que as pessoas, às vezes, elas imaginam que o vereador está ali para obter benefícios, obter privilégios pessoais. Na verdade, o vereador está ali para vereador do povo, inclusive o nome vereador do povo, e transformar essa dor e esse sofrimento em debates, requerimentos e, consequentemente, na solução dos problemas. E por que da opção... E por que da opção partidária de estar no PL e de ter uma tendência mais para a direita? Bom, eu sempre tive uma tendência muito voltada para a questão do conservadorismo, para a questão da relevância patriótica, mas eu me preocupo muito, e principalmente com as questões humanas. As questões sociais, elas não são monopólio dos partidos de esquerda. Os partidos de direita também se preocupam com as questões sociais. Só que a gente tem uma visão diferente, a visão liberal, não é? De permitir que a economia funcione, e a gente observa que os países que são governados por sistemas liberais, eles são muito mais competitivos, eles oferecem muito mais condições ao povo, inclusive de resolverem por via própria os seus problemas sociais através dos programas de geração de emprego, da captação de indústrias. Eu considero, por exemplo, que hoje nós enfrentamos no estado do Piauí um problema muito sério, né? Nós temos cerca de 650 mil pessoas hoje cadastradas em programas sociais, quando o grande programa social deveria ser a carteira de trabalho devidamente assinada. E, nesse caso, nós temos 400 mil piauienses nessas condições. De modo que um dos nossos objetivos, evidentemente, chegando ao Palácio de Karnak, chegando ao governo do Estado, seria tentar reverter essa condição e levar um maior número de pessoas com carteira assinada para esse ambiente, não é, econômico do Estado do Piauí. Bom, você pontua essa proximidade, essa simpatia com os partidos de direita, com o conservadorismo, como você já disse. No Piauí nós temos a esquerda, chamada de esquerda, governando há mais de 20 anos. Você, inclusive, quem lhe acompanhou jornalisticamente, já observava as suas pontuações em relação ao governo do PT, mais recentemente, inclusive, na Teresina FM, você era muito combatido, veio muito crítico a ações do governo que não estavam contemplando, pelo menos a maioria da população. Essa sua avaliação das críticas que você fazia na época que você estava no rádio, chegando aos dias de hoje, permanecem as mesmas, se agravaram ou se atenuaram? Eu acho que os governos do PT, nós temos mais de 20 anos de governos do PT no estado do Piauí, eles trouxeram uma situação extremamente grave para o Piauí, que é uma humilhação para a população de um modo geral, porque empobrece a população gradativamente, tira oportunidades, tira espaços no mercado de trabalho.
o governo do Estado hoje é refém de uma situação de empréstimos que termina se transformando numa ciranda louca, em que o governador admite, pelas próprias leis que encaminha para a Assembleia, pelas próprias proposições que encaminha para os senhores deputados, a incapacidade que o governo tem hoje de conviver com seus próprios problemas. Então, o que é que acontece? Na LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, são as regras, são as situações de adequação econômica que o Estado vai realizar ao longo do exercício financeiro, que é o ano. Ele admite aí pagamentos a mais para juros da dívida na ordem de 300 milhões de reais, porque ele estima 1 bilhão e 600 milhões para pagamento de juros, ao mesmo tempo em que amortizar a dívida, ou seja, o pagamento das prestações mensais, ele coloca aí um valor de 1 bilhão e 300 milhões. Portanto, o próprio governo admite a incapacidade em conviver com o problema criado pelo governo, ao não realizar as medidas de ordem econômica que seriam necessárias para trazer essa tranquilidade que o Estado precisa. Muito bem, Tony, a sua vinda aqui nos provocou a anunciar para a nossa audiência vai fazer perguntas a você. Pois não. Nós temos aqui o comunicador de Simplício Mendes, o Fabiano Pereira, que faz uma pergunta para você, direto da nossa querida Simplício Mendes. Fabiano. Boa tarde, Dânio. Boa tarde aos nossos internautas ouvintes aqui do nosso Web Jornal. Eu sou o Fabiano Pereira e falo aqui da cidade de Simplício Mendes, do sudoeste do Piauí. E quero saber aí do nosso entrevistado, do nosso colega Tony Rodrigues, do próximo mandatário aqui do governo do estado do Piauí. Qual será o seu maior gargalo na sua gestão, na sua administração? Boa tarde. São muitos, né? São tantos gargalos, precisa eleger prioridades. Eu acho que nós temos um problema muito sério na área de saúde. A questão da privatização dos hospitais, que o governo entregou para organizações sociais de saúde, mas que, na verdade, na prática, funcionam como privatização. E não ajudaram a resolver de modo algum a situação dos hospitais. A gente tem situações delicadíssimas em Parnaíba, situações delicadíssimas em Barras, em Floriano, em Picos, em praticamente todas as cidades de grande porte, onde existem esses hospitais regionais do estado do Piauí e que foram entregues para essas organizações. Um dos problemas mais graves é a desvalorização continuada do profissional da área médica, também dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos auxiliares de enfermagem. Eu iria além, eu iria também aos maqueiros, aos prestadores de serviços gerais no ambiente hospitalar. É preciso que essas pessoas sejam vistas e valorizadas. Portanto, um dos grandes objetivos seria trabalhar adequadamente a questão de saúde. Outra preocupação é na valorização dos profissionais, fortalecendo os hospitais regionais, de modo que os próprios médicos, que as próprias pessoas que trabalham a saúde, elas sejam responsáveis pela gestão, né? E que essa gestão esteja evidentemente sintonizada com a resolução dos problemas, porque, como eu digo, hoje nós temos que ver quais são as dificuldades que as pessoas enfrentam nos seus municípios. Uma das dificuldades maiores que nós temos hoje, além dessa questão de salarial e valorização dos profissionais, do ambiente hospitalar, da insalubridade existente. Semana passada nós recebemos um material de Barras mostrando que, pela parte frontal, o hospital de Barras está uma beleza. Mas quando você vai para a parte interna, é como sepulcro caiado, né? Sepulcro caiado, você coloca ali o cal na parte externa, mas por dentro está completamente apodrecido. Então não existe uma estrutura adequada para os profissionais trabalharem, muito menos para recepcionar os pacientes. A outra questão que eu considero grave na área de saúde é exatamente o problema da regulação. Demora muito a regulação para acontecer em casos, não diria simples, mas de menor gravidade. E aí isso termina comprometendo, agravando os quadros de saúde e fazendo com que as pessoas esperem por longo tempo, 3, 4, 5 dias, por uma regulação aqui na cidade de Teresina, para quem quebra a perna, para quem quebra o braço, para ir para um hospital de fazer uma cirurgia. E me permita colaborar com esse seu raciocínio. O Raimundo, lá de Curimatá, está perguntando aqui no zap do Dânio, no zap do Sem Fronteiras, justamente isso. E a saúde aqui do extremo sul, que nós não temos sequer UTI. Como é que o senhor, sendo governador, pretende atuar? Bom, primeiro de tudo é como eu disse, os profissionais da área de saúde serão chamados, a gente tem visto uma grande mobilização hoje na área médica, os profissionais da área de saúde serão chamados para mostrar e detalhar toda essa realidade de modo que a gente possa interferir com base no que for apurado, no que for real. Eu sei que a situação em Curimatá é grave, tão grave quanto a de Parnaíba, tão grave quanto a de Barras. A ausência de UTI é algo e outra coisa, a questão da politização, a partidarização das gestões hospitalares. Isso não pode, absolutamente, tem que ser gestão técnica. Tem que ser uma gestão profissional, ou seja, de quem faz a saúde, de quem faz acontecer no cotidiano, no dia a dia. Então não adianta a gente chover no molhado sem que a gente trabalhe despolitizando as áreas públicas, aquelas que são essenciais. Eu acho que fazer política tem que ser apenas nos períodos eleitorais. No período administrativo tem que se trabalhar e tem que se respeitar o dinheiro da população, que é o que não está, infelizmente, acontecendo agora. Então a gente tem que intervir dessa maneira. Uma coisa também que eu penso, como é que é o nome do... É o Raimundo, lá de Curimatá. Um abraço para o Raimundo. Uma coisa também que eu penso, Raimundo, sobre a questão de melhorar a saúde nos lugares mais recônditos, nos lugares mais distantes, é exatamente trabalhando a questão do médico
de Estado. Hoje nós temos poucos profissionais médicos que atuam ali no município de maneira permanente. Ele residir no município para conviver cotidianamente com os problemas da população do município e, evidentemente, prestar uma assistência de melhor qualidade. Eu acredito que é preciso investir também nessa questão do médico de Estado, do médico residente, sobretudo nessas áreas mais distantes e, portanto, onde existe aí uma saúde mais delicada. Eu me lembro que, alguns anos atrás, cobrindo a área política do Estado, havia um governador que dizia o seguinte: nós temos que acabar com essa política de ambulancioterapia. E, na verdade, essa política ela fez foi se fortalecer, inclusive descambando muitas vezes para a questão da corrupção, da compra desnecessária para contemplar elementos que são ali associados aos governos, não é? Numa situação que eu considero humilhante para a população, especialmente os mais pobres. Muito bem, olha, o servidor público da capital teresina, Alexandre Santos, faz pergunta a você. Especialmente os mais pobres. Muito bem, olha, o servidor público da capital teresina, Alexandre Santos, faz pergunta a você. Boa tarde, Piauí. Boa tarde, Tony Rodrigues. Sou o Alexandre. A minha pergunta é para o pré-candidato a governador. Sendo eleito, o que você vai fazer para melhorar a qualidade da saúde no estado do Piauí, com especial os hospitais regionais de Parnaíba Corrente? Bom, como eu disse, Não tenha dúvida que é o grande gargalo do Estado é a saúde, né? As perguntas são todas não direcionadas, mas direcionadas mesmo no sentido da demanda. A maior demanda é a falta de saúde do Estado, Tony. Você observa que o governo do Estado deixa muito a desejar, muitas prefeituras também deixam a desejar, e eu até entendo que no âmbito das prefeituras possa haver aí um complicador, que é a questão dos recursos, que é a questão de dotação orçamentária, até mesmo de legislação específica para investimento na área de saúde. Então a grande responsabilidade hoje é do governo do Estado, que é que recepciona a maior parte das verbas federais para esse âmbito da área de saúde. Mas eu diria para o Alexandre, eu já até falei que a valorização dos profissionais, atacar essa questão das privatizações que consideram indevidas, resgatando a administração dos hospitais para o governo do Estado e fazendo com que essa gestão seja realizada por profissionais. Eu diria que, quando eu coloco profissionais de saúde, é preciso ressaltar o fato de que eu não estou falando apenas de médicos, enfermeiros, auxiliares e técnicos. Eu estou falando também daquelas pessoas que prestam serviço, os maqueiros, que são importantes, os prestadores de serviços gerais, que são importantes. Mas essa é uma questão que demanda realmente uma grande preocupação da sociedade e que também nos demanda preocupação, porque, afinal de contas, nós somos povo, não é? Nós somos independente, não apenas no sentido da opinião, mas no sentido de que hoje nós temos um distanciamento muito grande em relação a esses grupos de poder, que se reúnem apenas para tomar decisões no sentido de manter o domínio e humilham a população e tentam humilhar os partidos políticos e tentam humilhar as lideranças que estão surgindo. Eu não vou aceitar essa humilhação. Eu não aceito, por exemplo, que o governador diga que ele está reeleito, já trata a coisa como se estivesse reeleito, que ele defina quem devem ser os senadores da República, quem devem ser os 30 deputados estaduais. Isso não pode continuar. Eu vejo que muitas vezes as pessoas reclamam da situação política do Estado, reclamam da saúde, da educação, do abastecimento de água, que hoje também é um dos grandes problemas que nós temos aqui no estado do Piauí. Olha, eu vou para uma determinada cidade visitar pessoas do PL, visitar amigos de longas datas, visitar populares, andar pelos espaços públicos, nos mercados, e ali as grandes reclamações são, primeiro de tudo, a corrupção na área. Aliás, o primeiro é a questão de saúde, né? Pela ordem saúde. Na sequência vem o desabastecimento de água, que também se tornou muito grave, sobretudo após a privatização da AGESPISA, a extinção da AGESPISA. Porque mesmo com as dificuldades que a empresa enfrentava, mas os seus profissionais de mais de 30, 40 anos prestando serviço sabiam exatamente onde resolver para criar os paliativos que permitissem à população continuar tendo água. Depois que houve a privatização, houve assim um dano geral no sistema de abastecimento, de modo que hoje as cidades, na sua grande maioria, estão sendo abastecidas por carros-pipa. Então nós temos a saúde, temos a questão da água e temos a questão da corrupção, que se fortalece principalmente nos diálogos, nas rodas de conversa, quando as pessoas repudiam, mas na hora de votar, elas continuam. Se você for ver uma pesquisa, quem são os deputados? São os deputados que participam do esquema, estaduais e federais, os senadores que participam dos esquemas, e nós precisamos fazer uma mudança tanto nessa conceituação da política, quanto na substituição desses elementos por gente nova, por gente que tenha a capacidade e o objetivo de realizar. O PL tem o meu nome como pré-candidato a governador e tem também o nome do Thiago Junqueira como pré-candidato ao Senado da República. Ele é um empresário do agro muito conceituado, não apenas ali na região do Médio Parnaíba, mas em todas as regiões do estado do Piauí, porque ele fez uma coisa importantíssima ali. Ele abriu uma nova fronteira agrícola no Médio Parnaíba com a questão da soja. Isso hoje está acontecendo a partir dessa iniciativa do Thiago, porque a gente tinha a ideia de que seria na região sul do estado do Piauí, e para Uruçuí, Bom Jesus. A maioria está lá, né? A maioria dos investidores desse segmento estão lá. Que são os pioneiros. Isso. Mas aí, quando ele abre ali na região do Médio Parnaíba, isso termina incentivando outros empreendedores a buscarem espaços em outras regiões do estado do Piauí, levando essa capacidade produtiva e de geração de emprego e renda para os municípios diversos do estado. De modo que nós temos
o Thiago como pré-candidato a senador e que também traz uma diferenciação em relação àqueles elementos que só vivem da política. O cara tem uma formação, ele é médico, ele é advogado, mas ele só vive da política, ele não vive mais como médico, ele não vive mais como advogado, ou seja, ele não presta mais serviços ao povo. E a gente tem que fazer o seguinte, eu, por exemplo, continuo trabalhando como jornalista, continuo trabalhando como comentarista, o que seja, não vou deixar a minha atividade profissional, da mesma forma que quando vereador continuei exercendo minha atividade profissional, se for governador, logicamente que eu terei menos tempo para cuidar dos assuntos do jornalismo, mas tão logo encerre o mandato, e eu sou contra também essa questão de reeleição, eu acho que mesmo que haja um instituto da reeleição, o governador cumpriu sua obrigação. Para isso, continuidade administrativa, já existe o artigo 37 da Constituição Federal, que estabelece exatamente a impessoalidade no exercício do cargo de governador, de prefeito, ou presidente da República. O indivíduo, ele tem a obrigação de dar continuidade porque o governo é impessoal. Qual a estratégia que o PL tem traçado para ser competitivo nas eleições? Bom, nós estamos buscando diálogo com a sociedade, de um modo geral, abrindo esse caminho, acreditando muito na força da comunicação de massa. Hoje eu acho que é importante levar a mensagem da renovação, da transformação, do combate à corrupção, que eu acho que é outro problema que é pouco falado aqui. Nós temos comentado bastante sobre isso no nosso canal, o direcionamento na área de licitações, porque tudo isso tira do povo a oportunidade, aquilo que eu lhe falei. A nossa ideia é gerar 150 mil empregos diretos com carteira assinada para pelo menos tentar igualar com essa questão dos programas sociais, nivelar com a questão dos programas sociais e posteriormente permitir que haja um avanço. Como seria essa oportunidade de geração de empregos? Bom, primeiro de tudo a gente vai... nós temos aí hoje uma sobrecarga tributária. O estado do Piauí hoje é o segundo estado onde tem o maior índice de ICMS, de impostos aqui no estado do Piauí, 22,5%. Nossa ideia é recuar para 17%, não vai haver, logicamente... perda para o Estado, no sentido da arrecadação, por quê? Porque nós teríamos aí, quando você traz para menos o volume, o valor do imposto, você traz um maior número de empresas que venham a se abrigar no Estado do Piauí. E nós tivemos, por conta também dessa elevação draconiana dos impostos do Estado, um grande número de empresas que partiram daqui. Segundo a Junta Comercial do Estado, nos últimos 5 anos, nós tivemos cerca de 33 mil empresas que ou fecharam suas portas ou foram embora do Estado do Piauí. Isso desempregou muita gente. Então, quando a gente reduz a carga tributária, a gente traz um maior número de empresas, empresas que ressurgem, empresas que retornam e, logicamente, que têm a capacidade de oferecer esses empregos que a gente planeja incentivar, estimular dentro do período de 4 anos de gestão administrativa. Uma outra questão é que você pode até fazer a indagação e qual seria a base de compensação para essa redução tributária. Hoje nós temos aí quase 70 órgãos públicos que não funcionam, secretarias, coordenadorias, são inúmeros órgãos públicos que apenas abrigam secretários, coordenadores, mas que nem têm servidores, é apenas para justificar direcionamento de licitação, como, por exemplo, coordenadoria de enfrentamento às drogas. Não enfrenta droga coisa nenhuma, tanto é que a droga está tomando de conta das cidades do estado do Piauí, desde as menores até a nossa capital. A gente visualiza uma situação que eles até transformaram em problema de saúde pública, mas que precisa ser combatida. Qual é a utilidade dessa empresa, desse órgão hoje, dessa coordenadoria? Se você acompanhar o desempenho da coordenadoria junto ao Tribunal de Contas do Estado, as publicações do Diário Oficial, você vai ver que eles estão ali fazendo pista de Cooper. E é caro. É 2 milhões de reais para fazer uma pista de Cooper. Eles estão ali fazendo o contorno, o entorno, urbanizando o entorno de um açude, 3 milhões e 500 mil reais. Estão fazendo uma estrada vicinal. Quer dizer, o que é que coordenadoria de enfrentamento às drogas tem a ver com estrada vicinal, com pista de Cooper, com contorno de açude? Absolutamente nada. Secretaria do Trabalho. Secretaria do Trabalho seria para estimular a geração de emprego e renda, fazer a interlocução com o empresariado, oferecer qualificação da mão de obra, que é outro gargalo que nós temos que enfrentar e vamos enfrentar. Como é que você trabalha a qualificação da mão de obra se não houver, qual seria o sentido se não houver empresas aptas a recepcionar esses trabalhadores? Então é preciso que haja empresas para que a gente possa, e a Secretaria de Trabalho, nesse caso, não cumpre absolutamente. Ela foi criada com um objetivo específico de acomodar um determinado indivíduo cuja maior contribuição ao Estado do Piauí foi falir a Gespisa, uma empresa de mais de 60 anos, e depois fazer com que essa secretaria viabilize a candidatura a deputado federal deste camarada. Então, a secretaria hoje está fazendo calçamento. A secretaria hoje está fazendo contratação de asfalto, a Secretaria do Trabalho, que seria um atributo específico da Secretaria de Obras ou Infraestrutura. A mesma coisa em relação à Secretaria do Turismo, que eles até justificam que é preciso fortalecer a estrutura turística do Estado. Mas se você for a Luiz Correia hoje, se você for a Cajueiro da Praia, que são os principais destinos turísticos do Estado do Piauí, você não vai encontrar a presença da Secretaria de Turismo, exceto em ações pontuais que interessam muito mais ao projeto eleitoreiro do secretário e do governador do que propriamente a população. Hoje nós temos lá em Cajueiro da Praia o terminal rodoviário completamente abandonado e carcomido pelo mato, pelo matagal, as estruturas metálicas todas enferrujadas. Nós temos a própria cidade de Luiz Correia, onde as galerias correm nas ruas centrais a céu aberto.
Não seria, pelo menos, o mapeamento, a indicação da Secretaria de Turismo para que o governo do Estado adotasse aí as medidas necessárias através das secretarias competentes? Porque, para mim, deveria funcionar dessa forma, levantando a condição dos destinos turísticos para indicar, logicamente, a solução desses problemas. Tony, obrigado pela sua presença, sucesso nessa empreitada e conte conosco aqui para que você possa sempre reforçar os seus pré-projetos nessa pré-candidatura. Muito obrigado, Dânio. Parabenizar o seu trabalho, o trabalho da sua equipe e a sua iniciativa. Eu acho que o Piauí precisa cada vez mais de empreender, né? Empreender é fundamental. E você se mostra, além de um grande jornalista, também um grande empreendedor. Gostei muito do que estou vendo aqui, gostei muito da articulação e esse ambiente aqui. Olha, eu até cheguei e falei para você quando passei minha vida inteira em ambientes fechados, em estúdios fechados, e meu sonho sempre foi, enquanto trabalhava, né, na ativa, na imprensa, olhar assim para fora, ver um ambiente externo. Ver se está bonito para chover. Ver se está bonito para chover. Então, parabéns para você, parabéns para a equipe e muito obrigado. Obrigado a você, sucesso, tá bom? Vamos encerrar o jornal de hoje aqui ao lado do Tony Rodrigues, que nos traz a alegria da sua presença. A gente volta amanhã, ao meio-dia, com o Web Jornal ao vivo, para você que está conosco na internet e você também participando através das mais diversas plataformas que o Sem Fronteiras tem para você. Um abraço, boa tarde e até amanhã.